Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar atos das disposições constitucionais transitórias. Bora lá, galera? O artigo 1º. O presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o membro do Congresso Nacional prestarão o compromisso de manter e defender e cumprir a Constituição no ato na data de sua promulgação. Texto retirado do site do Planalto e do órgão competente da última atualização em 12/7/2022. No ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 2. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma pública ou monarquia constitucional. É o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que deve vigorar no país, vide a emenda constitucional no 2 de 1992, artigo 1º. Será assegurado gratuidade na livre divulgação dessas formas e sistema através dos meios de comunicação de massa concessionária de serviço público. Artigo 2. O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas regulamentadoras deste artigo. Texto retirado do site do Planalto, órgão competente, na última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 3. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Texto retirado do site do Planalto, do órgão competente, na última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 4. O mandato do atual presidente da República terminará em 15 de março de 1990. Artigo 1º. A primeira eleição para o presidente da República após a promulgação da Constituição será realizada no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe aplicando o dispor do artigo 16 da Constituição. Artigo 2. Se assegurado a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Artigo 3. Os mandatos e os governadores e dos vice-governadores eleitos em 15 de novembro de 1986 terminarão em 15 de março de 1991. Artigo 4. Os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos, vereadores terminarão no dia 1º de janeiro de 1989 com posse dos eleitos. Texto retirado do site do Planalto ou órgão competente, última atualização em 12/7/2022. Ato da disposição constitucionais transitórias. Artigo 5º. Não se aplica às eleições previstas para 15 de novembro de 1988, disposto no artigo 16, e as regras do artigo 77 da Constituição. Primeiro, para as eleições de 15 de novembro de 1988, será exigido domicílio eleitoral na circunscrição, pelo menos durante os 4 meses anteriores ao pleito, podendo os candidatos que preenchem este requisito, atendidas as demais exigências da lei, ter seu registro efetivado pela Justiça Eleitoral após a promulgação da Constituição. Artigo 2.
Na ausência de norma legal específica, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as normas necessárias à realização das eleições de 1988, respeitada a legislação vigente. Artigo 3. Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos vice-prefeitos, se convocado a exercer a função de prefeito, não poderá o mandato parlamentar. Artigo 4. O número de vereadores por município será fixado para a representação ser eleita em 1988 pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, respeitados os limites estipulados no artigo 29-V da Constituição. Artigo 5º. Para as eleições de 15 de novembro de 1988, os alvados que já exercem o mandato eletivo são inelegíveis para qualquer cargo do território de jurisdição do titular, conjugue e os perantes por consanguinidade ou afinidade até segundo grau ou por doação do presidente da República, do governador de estado, do governo do Distrito Federal e do prefeito que tem exercício mais da metade do mandato. Texto retirado do site do Planalto, o órgão competente da última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 6. Nos 6 meses posteriores à promulgação da Constituição, parlamentares federais reunidos em números não inferior a 30 poderão requerer ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de novo partido político, juntando ao requerimento manifesto, o estatuto e o programa devidamente assinados pelos requerentes. Artigo 1º. O registro provisório, que será concedido de pleno pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos deste artigo, defere um novo partido todos os direitos, deveres, prerrogativas dos atuais. Antes ele participa sob legendada própria das eleições que vieram ser realizadas nos 12 meses seguintes à sua formação. Artigo 2. O novo partido poderá automaticamente seu registro provisório se no prazo de 24 meses contados de sua formação não obtiver registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral na forma de lei dispuser. Texto retirado do site do Planalto, do órgão competente da última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 7. O Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Texto retirado do site do Planalto, do órgão competente da última atualização em 12/7/2022. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 8. Concedido anistias aos que o período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição foram atingidas em decorrência de motivação exclusivamente política por atos de exceção institucionais ou complementares, aos que forem abrangidos pelo Decreto Legislativo de número 18, de 15 de dezembro de 1961, aos atingidos pelo Decreto de Lei de número 864, de 12 de setembro de 1969, assegurados as promoções na inatividade ao cargo, o emprego, posto ou graduação que teria direito se estivesse em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características da peculiaridade das carreiras dos servidores públicos, civis, militares, observados os respectivos regimes jurídicos. Artigo 1º. Disposto neste artigo, somente
gerará esses financeiros a partir da promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. Artigo 2. Fica assegurados os benefícios estabelecidos nesse artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. Artigo 3. Os cidadãos que foram impedidos de exercer uma vida civil ou atividade profissional específica em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica número S50 GM5, 19 de julho de 1964, número S285 GM5. Será concedido a reparação de natureza econômica na forma que dispuser a lei da iniciativa do Congresso Nacional, que entre em vigor no prazo de 12 meses, contada a promulgação da Constituição, artigo 4. Os que, por força de atos institucionais, têm exercido gratuitamente o mandato eletivo de vereador será computado para o efeito de aposentadoria no serviço público previdência social, respectivo período. Artigo 5º. A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos ministérios militares que tenham sido punidos ou admitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude da decisão de seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei de número 1632, de 4 de agosto de 1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a redimissão dos que foram atingidos a partir de 1979, observando o disposto no artigo 1º. Texto retirado do site Planalto do órgão competente da última atualização em 12 de setembro de 2022. Senado aprova liberação de fundos para financiar piso de enfermagem e destaque. 7/10/2022. O plenário do Senado aprovou na terça-feira, 4, o projeto de lei que prorroga a liberação de recursos dos fundos estaduais municipais de saúde e assistência social PLP 44/2022, segundo o relator senador Marcelo Castro, MDB, Piauí. A medida é uma alternativa para financiar o piso nacional de enfermagem. O texto segue para a Câmara dos Deputados no mesmo dia. Também foi aprovado medidas provisórias 119 de 2022, que estende até 30 de novembro o prazo para migração de servidores públicos federais ao regime de Previdência Complementar da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, FUNPRESP, e a mudança da natureza do fundo, que passa de público para privado. A MP 1119 foi aprovado com mudanças feitas pelo Congresso, e o projeto decorrente dela, PLV 24/2022, seguirá para a sanção presidencial. Confira no confira. Logo, bancada feminina do Senado encolheu. Como resultado das eleições, a bancada feminina do Senado passa de 12 para 10 senadoras em 2023, apesar
de mulheres representarem 52% do eleitorado brasileiro. Marcos Duval apresenta pedido de criação de CPI sobre pesquisas eleitorais. O senador Marcos Duval, Podemos, Espírito Santo, apresentou nesta quinta-feira 6 requerimento para a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito da CPI, que investigue os institutos de pesquisas eleitorais. Documento tem apoio de outros 29 senadores para que a criação da CPI avance. Requerimento precisa ser lido no plenário. Marcos Duval quer apurar as expressivas discrepâncias verificadas em eleições recentes entre os números de intenção de voto apresentado em pesquisas eleitorais e os eventuais resultados das urnas. Para isso, ele pretende que a CPI investigue as metodologias e sistema de realização de pesquisa a partir de elementos sociológicos, matemáticos e demográficos, mas também político-partidário. O objetivo é identificar os institutos operam fora das margens toleráveis. No requerimento, o senador aponta que as pesquisas eleitorais têm impacto sobre a decisão de voto dos cidadãos. Afirma que as variações de prognóstico entre diferentes institutos são enormes e indicam óbvia, inegável existência de desvios inaceitáveis para o senador. A possibilidade convincente de preferência de alguns institutos por determinados candidatos. A lista de assinatura para a CPI tem 30 nomes, 6 desses são senadores cujo mandato está no fim. Outros 4 são suplentes que estão substituindo temporariamente os titulares. Também há 2 que disputam o segundo turno nas eleições de seus estados. Se vencerem, deixarão o Senado. Caso o requerimento não seja lido antes das partidas desses senadores, a assinatura deles não poderão ser consideradas para a contagem do quórum. O CPI precisa de 27 assinaturas válidas para ser criada. Se o requerimento for lido com assinaturas que tem hoje, a CPI só poderá funcionar até o final de janeiro, quando a atual legislatura chega ao fim. De acordo com o regimento interno do Senado, o trabalho de uma CPI não pode ultrapassar a legislatura em que ela foi criada. Opiniões. Senadores que já assinaram o requerimento se manifestaram nos últimos dias defendendo a criação da CPI em caso de Flávio Bolsonaro, PL, Rio de Janeiro, que disse nas redes sociais que os institutos de pesquisa induziram os eleitos e influenciam os pleitos de forma criminosa. Em qualquer lugar do mundo, se uma empresa errar de maneira tão assintosa como esses institutos têm errar, suas portas já estariam fechadas. Tais erros não foram vistos apenas nas eleições históricas. Ao longo do antigo, tais institutos precisam dar uma resposta para que o cidadão que foi enganado escreveu ele. Os senadores Luiz Carlos Enzi, PP Rio Grande do Sul, e Lazier Martins, Podemos Rio Grande do Sul, também manifestaram estranhamento com os resultados das pesquisas e defenderam-se urgente uma investigação dos institutos. A democracia exige colocar isso limpo. As discrepâncias com o resultado das urnas são tão vergonhosas que não se cogitam apenas incompetência. Já temos o número necessário, precisamos saber a verdade, afirmou Lazier. O senador Eduardo Girão, Podemos Ceará, alegou que os institutos tentam manipular os eleitores. Ele lembrou que as eleições de 2018, as pesquisas mostravam seu nome longe de qualquer chance de vitória. Ele acabou eleito. Eles querem continuar mandando no seu voto e na sua vida e na sua opinião, acusou. Por outro lado, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Amapá, disse achar curioso o esforço pela criação da CPI, que ele associa ao governo federal. Randolfo questionou a falta de incentivos semelhantes voltados para o caso de corrupção no executivo.
Para esclarecer a roubalheira na educação, eles não se esforçaram, assim fizeram o possível para já instalações da CPI, do MEC, Ministério da Educação, que tem denúncias até de propina em ouro investigar a corrupção, eles não querem, criticou. Biocomissão debate e avaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência. O Senado promove na próxima quinta-feira 13, com início às 10 audiências públicas interativa remota para debater a situação em contexto da avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência realizada pela Previdência Social. O debate ocorre na Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência ligada à Comissão de Assuntos Sociais, CAS. A subcomissão tem como finalidade discutir questões relacionadas à inclusão das pessoas com deficiência de maneira ampla, visando melhorar as políticas públicas e o aperfeiçoamento do marco legal do setor. Para debater foram convidados representantes do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, da Universidade de Brasília, UNB, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e da Casa Civil, da Presidência da República e do Ministério Público, do Ministério da Economia, e a organização do debate ainda aguarda a confirmação de todos os convidados. Avaliação biopsicossocial é um procedimento técnico verificação que busca avaliar os direitos das pessoas com deficiência como forma de identificar individualmente de que modo ela desabilita ou prejudica a autonomia plena na vida profissional cotidiana, entre outros aspectos de sobrevivência. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13146 de 2015, a avaliação da deficiência, quando necessário, será biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar que levará em conta os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo e os fatores socioambientais, psicológicos, pessoas de limitação no desempenho de atividade e restrição de participação. A lei determina ainda que o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência de acordo com a norma. Considera-se pessoas com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental e intelectual, ou sensorial, que interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, igualdade de condições com as demais pessoas. Vamos participar. O evento será interativo. Os cidadãos podem enviar perguntas, comentários pelo telefone ouvidoria do Senado 080000612211 ou pelo portal Cidadania, que pode ser lidos e respondido pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação que pode ser usada com hora de atividades complementares em curso universitário. Por exemplo, o portal Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos e tramitação do Senado, além de sugestão para novas leis. Subcomissão debate e avaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência. O Senado promove na próxima quinta-feira 13, com início das 10 audiências públicas interativa remota, para debater a situação e contexto da avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência realizada pela Previdência Social. O debate ocorre na Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência, ligado à Comissão de Assuntos Sociais dos CAS
Biopsychosocial source, agência. Biopsicossocial fonte. Biopsicossocial. Agência Senado. Biopsicossocial. O TSE que não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Segundo turno das eleições gerais de 2022 será no dia 30 de outubro, último domingo deste mês, às 8 às 17, no horário oficial de Brasília. Em todo o território nacional, todos os eleitores e eleitoras podem votar, mesmo aqueles que não votaram no primeiro turno, 2 de outubro. Dos 156 milhões de eleitores, pouco mais de 30 milhões não foram votar no primeiro turno. Houve também pouco mais de 5 milhões de votos. Brancos e nulos, todos podem e devem votar no segundo turno, no qual será escolhido o presidente da República, que comandará o país de 2023 até 2026. Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ou Jair Messias Bolsonaro, PL. 12 estados também terão segundo turno para o governador. O eleito ou eleitora que não votar, seja no primeiro ou no segundo turno, precisa justificar sua ausência junto à Justiça Eleitoral. Esse processo é simples e livra a pessoa de ter que pagar multa ou sofrer outras sanções. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, confirma o eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo. A ausência às urnas no dia 2 de outubro não impede o voto na segunda etapa da eleição, no dia 30 de outubro. Cada turno de votação é uma eleição independente e não comparecimento da primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Mas atenção, o eleitor tem que estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, justificativa eleitoral. O eleitor que não comparecer no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. Mesma regra vale para o cidadão que não votar no segundo turno, ou seja, quem não comparecer às urnas nos 2 turnos deverá apresentar 2 justificativas. A Justiça Eleitoral, de qualquer forma, o eleitor que ainda não tiver justificado sua ausência no primeiro turno não está impedido de votar no segundo turno. Justificativa da ausência do dia de votação. Pode ser feita pelo aplicativo do título, pelo sistema justificativo ou por formulário que precisa ser entregue em sua zona eleitoral. Seja como for, a documentação que comprova o motivo da ausência da eleição deve ser anexada ao pedido de justificativa para o exame da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Caso a justificativa seja aceitável, haverá o registro histórico do título eleitoral. Se justificativa for indeferida, a pessoa precisará quitar o débito. Ao acessar o sistema justificativo eleitoral, o eleitor precisa informar os dados pessoais e declarar o motivo da ausência às urnas e anexar a documentação comprobatória digitalizada. Com isso, a pessoa obtém um código de protocolo para acompanhamento do pedido. Quem não votou no primeiro turno, em 2 de outubro, até 1º de dezembro de 2022, para justificar para faltar para a pessoa que não vota no segundo turno. 30 de outubro, o prazo final para justificar em 9 de janeiro de 2023. Cada justificativa é válida somente para o turno a qual a pessoa não tenha comparecido por estar fora de seu domicílio eleitoral. Caso tenha deixado de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência de cada um, separadamente, obedecendo os requisitos e prazos de cada turno eleitoral. O eleitor pode justificar a ausência e as eleições de tantas vezes quanto forem necessárias. Multa. Quem não justificar a ausência da eleição de 2022 tem que pagar uma multa referente a cada turno, se for o caso, entre mínimo de 3%, máximo de 10% do valor utilizado com base do cálculo. 35,3% do valor final pode mudar dependendo da situação econômica do eleitor ou da eleitora, segundo o TSE. Os fatosos que não justificar
Dentro do prazo, ficam impedidos de emitir documentos como RG, passaporte, receber salário ou proventos de função de emprego público, prestar concurso público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Como informações do TSE. O CTFC analisa o reembolso do frete em caso de atraso na entrega. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, CTFC, do Senado, se reúne na terça-feira 11, às 2h30, com 7 itens na pauta. Um deles é o projeto que alterará o Código de Defesa do Consumidor para determinar que, caso o vendedor ou empresa atrase a entrega do produto, o consumidor terá direito ao reembolso imediato do valor do frete, PL 5544/2019. O senador Randolfo Rodrigues, de Amapá, autor da matéria, afirma que o projeto pode incentivar os fornecedores a se empenharem no cumprimento dos prazos de entrega acordados. Por sua vez, o relator do projeto, senador Marcos Duval, Podemos, Espírito Santo, favorável à aprovação do texto sem alteração. Ele entende que a proposição amplia os direitos do consumidor. A decisão da CTFC e alternativa, se o projeto for aprovado e não houver recursos para votação em plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados, FIES. Outro item a ser votado também em caráter terminativo e o PL 3183/2019, que torna obrigatória a divulgação do valor das mensalidades dos cursos bancados pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. A proposta de autoria do Senado veneziano Vital do Rego, MDB Pernambuco, recebeu parecer favorável de seu relator, o senador Telmário Mota, PROS Roraima. De acordo com o projeto, as instituições de ensino cadastradas no FIES terão de encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, 45 dias antes da data final para a matrícula, e o valor total é o valor das mensalidades de cada curso com financiamento do FIES, e o FNDE tornará públicos os valores mencionados para permitir o monitoramento e a transparência. Ao defender sua proposta, veneziano lembra que a lei do FIES, de lei 10260 de 2001, determina que o valor total do custo do financiado tem de ser discriminado no contrato de financiamento estudantil como FIES, mas não estabelece a previsão de sua divulgação para toda a sociedade. Em seu relatório, Telmário Mota concorda com a iniciativa porque o FNDE estará assegurando a transparência que necessariamente tem de abranger todos os negócios em que o poder público tenha participação, faturas. CTFC também deverá votar o projeto que classifica como abusiva qualquer cláusula que obrigue o consumidor a pagar a fatura de compra exclusivamente no estabelecimento do fornecedor, PLS 374/2017. A autora dessa proposta, senadora Cátia Abreu, PP Tocantins, argumenta que o consumidor deve ter o direito de pagar a fatura pelo meio que lhe for mais conveniente, podendo fazê-lo no estabelecimento do fornecedor, no banco da loja lotérica ou por qualquer outra modalidade. O relator da proposta, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, elogiou a iniciativa que considera longe de imputar obrigações excessivas ao fornecedor, porque apenas proíbe a cláusula que impõe uma obrigação descabida ao consumidor que não está adequada ao mundo moderno. Renan acrescenta na justificação de seu relatório que o mínimo que deve ser exigido do
fornecedor não dificulta a vida do consumidor. Os acordos, Senado aprova acordos de transferência de pessoas condenadas. Os acordos aprovados são com 2 países, Suíça e Marrocos. Tratado com Marrocos prevê a cooperação na área da execução penal e foi assinado em 2019. Já o acordo com a Suíça é de 2015 e também prevê o repatriamento. Rodrigo Pacheco será homenageado pelo TSE. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu homenagear o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele receberá a Ordem de Mérito Assis Brasil, criada em 2015. A medalha da Ordem do Mérito do TSE traz o nome do advogado político estadista Joaquim Francisco de Assis Brasil. Ele foi um dos grandes pensadores e mentores da justiça eleitoral, como o Barão do Rei Branco. Assinou o Tratado de Petrópolis, que anexou ao país o estado do Acre, antes pertence à Bolívia. CCT discute MP que limita o uso de recursos do Fundo de Ciências e Tecnologia. A Comissão de Ciências e Tecnologia, CCT, debate nesta terça-feira 11 os impactos da medida provisória que reduz os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. A MP 1136 de 2022, editada em agosto, impõe limites para a utilização do fundo criado em 1969. O FNDCT é uma das principais fontes de financiamento para o fomento e a ciência, tecnologia e inovação no país. De acordo com o autor do requerimento, REQ 31/2022, senador Jean Paulo Prats, PT Rio Grande do Norte, a medida é frontalmente contrária à Constituição Federal, na medida em que, segundo ele, objetiva limitar de modo ilegal o orçamento do FNDCT, especialmente os recursos não reembolsáveis, e abriu espaço no orçamento entre os anos de 2022 e 2027 para outras despesas sob a vigência do teto de gasto. O senador explica que a MP 1136 afeta a geração de recursos para o fomento, inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, podendo causar a perda de 6 bilhões. Ele aponta que em 2022 a medida impactou o FNDCT em 1,8 bilhões, sendo que no projeto de lei orçamentária de 2023, essa perda pode chegar a 4,2 bilhões referente aos recursos do fundo que serão exteriorizados em reserva de contingência. Ele cita ainda um conjunto de alterações estabelecidas pela medida, como mudança da taxa dos juros remuneratórios dos empréstimos com recursos reembolsáveis. Segundo ele, o texto traz grande segurança para a produção de ciências, tecnologia e inovação no Brasil, levando-se o risco em especial de paralisação de importantes pesquisas em áreas estratégicas. Para o debate, foram convidados representantes do Ministério da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento, ICTP, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Além disso, a comissão também convidou o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade, e os representantes da Academia Brasileira de Ciências, ABC, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior,
ADIFES e do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica Tecnológica (CONFIES), por Vinícius Vicente, sob supervisão de Sheila Assunção. Como participar? O evento será interativo. Os cidadãos podem enviar perguntas, comentários pelo telefone Ouvidoria do Senado 0800 061 2211 e pelo portal e Cidadania, que pode ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação que pode ser usado uma hora de atividade complementar em cursos universitários, por exemplo. Portal e Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestão para novas leis. O Senado deve votar próximo na terça MPS do ex-território e da ANTAC, fonte Agência Senado. O plenário do Senado deve votar na terça-feira, 11, duas medidas provisórias que estão abertas de perder o prazo de validade. São elas as MPS 1122 de 2022, que reabriu prazos para servidores de Rondônia, Roraima e Amapá optarem pelo enquadramento nas carreiras de planejamento, finanças e controle e magistério dos ensinos básicos, técnicos e tecnologia, e a MP 1120 de 2022, que cria novos cargos de cúpula na Agência Nacional de Transporte e vários ANTAC, e a pauta foi definida na reunião de líderes desta quinta-feira, 6. Ainda em análise da Câmara, a MP 1122 de 2022 reabriu o prazo até 11 de agosto para o enquadramento de servidores dos ex-territórios. O texto, que perde a validade no dia 19, também determina que os pedidos rejeitados por perda de prazo serão reanalisados pela administração pública, independentemente da apresentação de um novo requerimento. A previsão é que a medida seja votada pelos deputados até segunda-feira 10, que permitiria ao Senado analisá-la já no dia seguinte. O enquadramento dos servidores dos antigos territórios se arrasta desde 1988, quando pela Constituição Rondônia, Roraima e Amapá se tornaram estados. Parte dos servidores civis e militares foi incorporada aos respectivos estados e municípios, mas ex-servidores, apresentadores de serviço de diversas categorias, reivindicam, desde então, o enquadramento no quadro da União. A questão foi disciplinada pela Lei 13681 de 2018, pelas emendas constitucionais 79 e 98, mas persiste questionamentos na Justiça em relação a dispositivos ligados a algumas categorias, entre elas as atingidas pela MP 1122 de 2022. Em junho, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, uma proposta de emenda à Constituição da PEC 7/2018 do senador Rodolfo Rodrigues, da Rede Amapá, que unifica os critérios de integração dos servidores e dos antigos territórios ao quadro da administração pública federal. Essa PEC também aguarda a votação do plenário do Senado, ANTAC. Já a MP 1120 de 2022 aumenta de 3 para 5 a quantidade de cargos de diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes e
Aquaviários, ANTAQ. A medida também cria 6 novos cargos de assessor, aprovado nesta quarta-feira, 5 pela Câmara dos Deputados MP, deve ser votado pelos senadores até 17 de outubro. A ANTAQ atua na fiscalização de portos, navegações marítimas e apoio à navegação interior. Segundo dados do governo, a agência acompanha 36 portos e 203 terminais de uso privado, por onde são escoados 95% das exportações brasileiras. Com um novo organograma, a ANTAQ passou a ter um diretor-geral e 4 diretores, mesmo número de outras agências reguladoras.